Hoje pela manhã, quando estávamos falando um pouco da cruz, me veio o desejo de ler alguns textos com vocês, que para mim são fundamentais para entender a mensagem da cruz. Esta mensagem é o centro do cristianismo. No centro do cristianismo está a morte. Não há vida sem morte. Não há ressurreição sem morte. Não há glorificação sem morte. E não há paz sem morte. A morte é o centro de tudo no cristianismo. Por isso, Jesus oferece a cruz antes de morrer na cruz. A cruz é um princípio, uma realidade espiritual. Jesus, na sua morte, ele nos substituiu e declaradamente, diante do Pai, fomos substituídos, conforme Levítico 1, no sacrifício, o cordeiro, o animal que era morto, cortado em partes e colocado no holocausto, não antes do pecador impor as mãos sobre o animal a ser imolado e transferir sua culpa. E ao transferir sua culpa, o animal era morto e o pecador livre dos seus pecados. Jesus foi assim. Ele nos substitui na morte. Ele levou sobre si os nossos pecados. Nos declarou justo. Somos justificados pela sua morte. Mas tem uma outra parte dessa mensagem que penso tem sido mutilada. E acaba que a mensagem da cruz não é completa. Ele não só nos substituiu na morte, ele nos incluiu na morte. Logo, ele morreu por nós e nós morremos com ele. Essa segunda parte, a parte mais difícil de entender, que é a parte inclusiva da morte, é a parte mais complicadinha dentro do Evangelho, que eu acho que poucos se arriscam a descer mais a fundo num assunto tão importante para a vida cristã, que é a inclusão na morte com Ele. E Romanos 6, a inclusão nos dá paz, porque se morremos com Ele, o que é que um morto sente? O que é que um morto precisa? O que é que um morto alega? Por que um morto vai brigar? Qual a glória que um morto precisa? Qual o aplauso que um morto precisa? E todo esse evangelho que Jesus pregou, baseado na cruz, baseado numa morte, porque cruz é um instrumento de morte. Quem toma a cruz vira defunto. É uma questão óbvia. Se ele está oferecendo a cruz, é para que o cara se transforme num defunto, morra. Para que servia a cruz? A não ser para matar. Mas é desta morte que há vida. Porque se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. E é exatamente isto que está em Romanos 6. E depois 1 Coríntios 1.
Tem um irmão aqui nos ajudando a ler. Isso está muito bom. Eu tenho vento suficiente aqui para tirar todos os versículos da minha cabeça. Bom, quando nada, os versículos já fugiram todos. Oh, obrigado. Eu acho que é esse mesmo aí. É esse o problema. Capítulo 6 de Romanos, ele diz, eu vou ler com vocês. Vamos ler uma boa parte desse capítulo. Que diremos, pois? Permaneceremos do pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Será que ignoramos isso? Que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele pela morte, na morte pelo batismo, mortos e sepultados com ele, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida, mortos, sepultados, ressuscitados e glorificados. Esta é a ordem. Ninguém pense que seremos glorificados sem passar pelas etapas anteriores de morte, de ressurreição, de novidade de vida e de glorificação. Breve seremos glorificados, mas não sem antes nos identificarmos com a morte. Paulo dá uma sequência de textos que fala para quem nós morremos. Ele diz que pela cruz morremos para a lei, pela cruz morremos para o pecado. E em Gálatas ele diz que pela cruz morremos para o ego. E ele diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vamos continuar lendo. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Esta inclusão na morte, muitas vezes tão difícil de conversar, de discutir. É claro que a parte melhor da cruz é quando me falam, me pregam que ele me substituiu. Eu fico maravilhado, dá alegria indizível que ele me substituiu na morte. Mas quando a Bíblia me diz que não só ele me substituiu, mas que ele me incluiu, e que eu também fui crucificado com ele, e que não vivo mais eu, nesta hora, há uma decisão a ser tomada. Aceito ou não aceito a minha inclusão? Levo ou não levo? Esta parte do Evangelho não pode ser retirada, porque senão não é Evangelho. Esta parte inclusiva é a parte fundamental do Evangelho. Não haverá glorificação sem esta parte. É aquilo que está em Lucas 9, 23.
Vocês podem ler, por favor, Lucas 9, 23. E depois nós podemos ir para 1 Coríntios 1. Aí eu preciso de ajuda mesmo para Lucas 9, 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Se você quer segui-lo, precisa solicitar a cruz, porque a cruz não vem se não for solicitada. É quem quiser. Quem quiser tomar. Não será forçado a tomar. Você pode ser um religioso sem nunca ter experimentado a inclusão na morte de Cristo. E o que faz? Romanos 3, 23 diz o quê? Texto antigo, conhecido. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o que diz Romanos 6, 23? E o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todos pecaram, e depois que o homem peca, ele carece da glória de Deus, porque ele ficou pateticamente necessitado de glória. Pateticamente necessitado de aplauso, de reconhecimento. Ele morre, ele adoece se não for reconhecido, aplaudido, visto, glorificado. Ele tem uma necessidade absurda de ser visto, de ser destacado, de ser consultado. Há brigas nos meios mais espirituais e religiosos, divisões, todos querem a glória, todos brigam pelo primeiro lugar, buscam a honra, disputam pessoas. A loucura no homem é uma desenfreada necessidade de glória humana. Jesus, em João 5, 48, eu gostaria que vocês olhassem esse texto e até conferissem comigo se é isso. João 5. Vamos achar João 5. João 5, 34, por exemplo. Depois o 41. Jesus diz assim: eu não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Ele deixa claro: eu não aceito glória que vem de homens. E eu estou dizendo isso a vocês para que vocês sejam salvos. Não adianta, irmãos, o nosso coração sem a cruz de Cristo é um caçador de prestígio. É um caçador de honra. É uma necessidade absurda. Líderes cristãos estão numa corrida infernal pela glória humana. Uma corrida pelo aplauso. E prestem bem atenção o que Jesus falou acerca desses aplausos. Todos nós, sem exceção, desde criancinha, nascemos com uma necessidade absurda de ser aplaudido. Quando Jesus diz: eu digo isso para que sejais salvos, salvos do ego, salvos da doença infernal de uma glória humana, salvos dos aplausos que nos matam. Como nós nos preocupamos, por exemplo, com a nossa aparência.
Como às vezes o invólucro vale mais que o conteúdo. Como julgamos as pessoas pelo que elas estão vestidas, e por isso nós temos que nos apresentar sempre para atender apelos humanos. Como precisamos desesperadamente de que nos reconheçam. Benditos são aqueles que tomaram a cruz e solicitaram a salvação de Cristo. Benditos são aqueles que foram salvos dessa infernal necessidade e que precisam ser salvos todos os dias, numa solicitação da cruz diária. E é isto que nos traz paz. E ele disse: a minha paz vos dou, e não vos la dou como o mundo a dá. E no versículo 41 ele diz: eu não aceito glória que vem de homens. E no versículo 44 ele diz: como podeis crer, vós que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Como podeis crer se alguém fala bem da gente? Mesmo que seja mentira, nós ficamos muito felizes. E a maior parte das pessoas que falam bem da gente não nos conhecem bem. Porque todas as pessoas que nos conhecem bem falam mal da gente. Nós não somos o que aparentamos ser. Nós somos o que somos dentro. E já pensou se todos os seus pensamentos passassem numa tela agora? Será que as pessoas ainda diriam que você é essa pessoa boa? Mas nós não seremos julgados por homens, nós seremos julgados por alguém que colocará um holofote na nossa alma e conhecerá cada detalhe da nossa alma, e é a Ele que devemos temer. Esta é a mensagem da cruz, que nos destitui do ego. A cruz é uma ofensa ao privilégio, à glória, à honra. Como salvos, um só tem a honra, e toda a glória lhes pertence. Como salvos, nos reunimos não para ser aplaudido, como salvos nos reunimos para aplaudi-lo. Como salvos nos reunimos não para ser visto como pessoas assim ou assim. O que adianta as pessoas pensarem de mim o que Deus sabe que eu não sou? E por que nos preocupamos tanto com o que as pessoas pensam de nós? Porque somos caçadores de prestígio. Isso adoece. Tem levado pessoas à psiquiatria. É um desejo enorme, patético, de aplauso. Paulo, em 1 Coríntios 1, lemos esse texto? Vamos ler 1 Coríntios 1. Queridos, de novo, quero avisar a vocês que não sou professor sobre cruz, sou aluno na mesma sala que vocês estão, tomando a cruz todos os dias, solicitando-a, pedindo misericórdia ao Senhor, quando, lembram daquela música? Quando eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus.
Quando o eu diz, olha, eu estou aqui. E eu digo sempre que eu descobri que às vezes o eu, ele não morre, ele desmaia. E parece sexta-feira 13. Nem sei se existe mais, ainda existe esse filme. A sexta-feira 13 é um tal de um Jason que nunca para, nunca deixa, nunca morre de fato. Está sempre de novo vivo. É o nosso ego, sempre de novo. Só pisar no calozinho nosso, que nós já temos todas as respostas, e nós temos todas as defesas, e nós temos todos os privilégios e todas as honras. E nós exigimos isso como se fôssemos alguma coisa mesmo. É uma pena. Aliás, há uma solução para isso. Há uma solução. E no capítulo 1, versículo 17, diz: por que não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos salvos, aniquilarei a inteligência dos instruídos. Não há honra. Não há honra aqui. Onde está o sábio? Onde está a escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, e estes dois grupos estão presentes no cristianismo nesses 2000 anos. Um grupo que gosta de sinais, que querem sinais a qualquer custo. E muitas vezes esses sinais é para tapar o buraco da sua incredulidade. Essa exigência por sinais não é fé, mas é desconfiança. Mas tem um grupo dos aristotélicos que querem sabedoria, querem convencer pelo argumento, querem convencer por argumentos muito bem elaborados. Mas nós pregamos a Cristo. Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Certamente, a palavra da cruz é loucura. Poderíamos falar aqui sobre esta amada cruz. Muito tempo. Porque temos muito a entender dessa nossa inclusão. Queria cantar com vocês. Eu creio que a música das mais antigas que expressa a cruz de Cristo. Rude cruz se erigiu. Dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. E tem uma parte que ela nos inclui. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cuidado. Dizia Baker que não tem o tempo mais hipócrita dos cristãos do que na hora que eles cantam. O homem nasce com um profundo desejo de ser glorificado, de ser reconhecido, de ser endeusado. Você percebe que Satanás trata com o homem numa ideia de endeusá-lo. De dar a ele um
privilégio de um Deus. O homem luta profundamente por sua reputação, por isso sofre. E sabe, a primeira vez que claramente eu entendi a cruz, eu estava de joelhos, extremamente zangado, porque alguém havia falado mal de mim. Me sentindo um injustiçado. Havia rompido com a estrutura denominacional, com seminários, com tudo que me dava honras. E quando eu ouvi os comentários, eu declinei. Me abati profundamente. Estava no caos. E eu fui a Deus. E eu disse, isto é injusto. Não é possível. Não é lógico. Eu preciso reagir. Tomar uma decisão, resistir, me defender. E na minha mente, eu não vi nada, não tive visões. Aliás, eu não vejo nada. Quando estou junto de gente que está vendo coisa, anjo, não sei o quê, eu fico correndo para ver se vejo, não vejo nada. Então eu tenho que ir pela fé de quem está vendo. Você está vendo? Estou. Está onde? Está ali, está ótimo. Estou crendo em você aí. Eu não vi nada. Eu só tive uma clara imersão de uma palavra na minha mente. Morto, Eliseu, não sente nada. E eu pensei, realmente, morto não sente nada. E outra conversa na minha mente vinha. Você não está morto. Por isso você está sentindo. Aquele momento foi um momento de confrontação da minha fé. E eu entendi que eu era um homem vivo. Completamente vivo. E que eu tinha necessidades emocionais. E que eu lutava pela minha reputação. E que eu sofria. Eu estava sofrendo porque algumas pessoas estavam falando. E não deixa de um conversador ou outro vir a você para contar as histórias do que estão falando. Não pense que essas pessoas são muito amorosas por você ou que estão querendo o seu bem. Elas são faladeiras mesmo, faladores. E eles não têm amor a ninguém. Eles têm amor a si mesmo. E eu tinha alguns faladores que vinham a mim dizer, olha, falaram isto e isto. E o falador, ele gosta de dizer o que estão dizendo porque ele tem informação privilegiada. Então você acaba ficando muito amigo do falador porque ele tem informações, muitas informações. Então o que o falador? O falador dizia, ia dormir e eu ficava sem sono. O problema é que quando eu experimentei a cruz, eu acho que eu deixei alguns faladores sem dormir e dormi. Inverteu. Porque quando ele vinha e dizia, e eu ouvia eu dizer, você não precisava me dar essa informação. Mas eu já tenho essa informação e ela não vai mudar minha vida mais. Agora eu estou bem. Isso não vai me tirar mais o sono. Eu tenho paz. E pode ser que esse que disse isso não disse tudo, porque se ele conhecesse a mim completamente, eu posso dar mais informações a ele sobre mim. Dizer, por favor, fofoqueiro, vou te dizer mais sobre mim. Aí você vai ter material suficiente para falar, porque isso que você está falando é muito abaixo daquilo que eu sou. Eu sou muito pior do que você pensa. Ali foi uma libertação. Jesus me libertou.
quero seguir falando sobre alguns aspectos. Claro, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito, e nossa alma é extremamente doente. Gosto daquele texto de Salmos 41, se não me engano, Salmos 41, quando Davi diz: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, eu ainda o louvarei. E nesse salmo é Davi pregando para o seu ego. Normalmente o ego prega para a gente e domina a gente. Davi, de vez em quando, pregava para a sua própria alma. Por que te abates, ó minha alma? Era como se ele estivesse fora da alma e falando para a alma dele. Por que você está se abatendo assim? Por que você está triste assim? Espera em Deus. Não fique tão abatida, minha alma. Davi tinha uma ideia de alma muito interessante. Vamos ler algumas delas. Salmos 42, versículo 5. Salmo 41, versículo 4, já que já está no Salmo 42. O leitor oficial saiu. Ah, não, voltou. Salmo 41, 4. Quem puder ler. Davi entendia isso, ele: sara a minha alma, sara a minha alma, eu pequei contra ti. Ele estava com a alma doente, ele pediu saúde para a alma. No Salmo 6, versículo 3 e 4. 6. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma. Salva-me por tua graça. Ele, nesse momento, diz: minha alma está perturbada, mas Senhor, vem, salva minha alma. Em Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Recupera a alma. A lei do Senhor. Muitas dessas prisões que falamos hoje pela manhã têm a ver com fortalezas que estão no nosso sentimento, no centro das nossas emoções. Orgulho. O orgulho é uma base de fortaleza extremamente perigosa, onde pensamos elevadamente sobre nós mesmos. Pensamos tão bem de nós mesmos que nós temos dificuldade de sermos avaliados por outras pessoas, especialmente quando outras pessoas nos avaliam negativamente ou abaixo daquilo que nós achamos que somos. Somos, às vezes, tão ciumentos, tão possessivos. Nós temos, às vezes, tanto desejo de autoglorificação. Às vezes, nós temos ambição impaciente. Sabe como é que é a ambição impaciente? Ambição impaciente acomete muitos líderes, que depois de algum tempo, e eles não chegaram a galgar o posto que eles almejavam, pode ser um pastor, e que todo mundo fica dizendo assim: você já era para estar lá, e você não está. E então essa ambição impaciente toma conta de um homem a ponto de destruí-lo. De destruí-lo. Eu me lembro quando Cláudio estava para ser consagrado
ao ministério, e outro irmão estava também na mesma lista para ser consagrado, e os irmãos todos iam a Cláudio e diziam: você é o homem. E um dia Cláudio falou para mim: Eliseu, Satanás está falando aí que eu sou o homem. Eu estou, eu já não estou aguentando mais. Eu quase estou me convencendo que eu sou o homem mesmo. E olha a língua. Olha o que a língua dentro da igreja faz. E como a corrida pelos primeiros lugares pode matar homens. E mata. Assustadoramente mata homens. Muitos já morreram, já se destruíram, já dividiram, já acabaram com a vida, com a família. Porque alguém diz assim: você era o cara para estar. E ele olha assim: então, isso é uma injustiça que estão fazendo comigo. Os filhos da cruz entendem assim. Salmo 84. Olha o que os filhos da cruz entendem. Vejam. Bom, eu quero falar sobre alegria. Me deixem falar sobre alegria, por favor. É sério, eu quero falar sobre alegria, não quero falar sobre isso. Por favor, Salmos 84. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Presta atenção, esse é o salmo para cantar no lagar. É para cantar enquanto as uvas são pisadas. Por isso é chamado de um salmo da cruz. Ele passando pelo vale árido, faz dele um manancial. Está no vale, não murmura, glorifica a Deus. Está no topo, não se glorie, glorifica ao mesmo Deus, porque Ele põe no vale ou no topo, mas a glória é somente dEle e de mais ninguém. Os que estão no topo, não se gloriem. Não se gloriem. E os que estão no vale, não murmurem. Murmuração é produto da lama, coisa de sapo. A glória é dele. Passa pelo vale árido e faz dele um manancial. No árido, glorifique a Deus. Louve-o, honre, porque Ele abate e Ele exalta. Nunca ache que é alguém que está fazendo alguma coisa a você. Sempre atribua a Deus. Davi entendeu isso quando Simei saiu xingando ele. E um dos seus valentes diz: isso é um cão morto, deixa que eu resolvo. É rápido.
morre como um animal. Davi diz, não. Deixa quieto. É Deus que está fazendo. Deus está me humilhando. Deixa Ele fazer o serviço. Deixe Deus fazer o serviço. Às vezes, sabe o que eu descobri depois de mais de 30 anos pastoreando, fazendo a obra? A obra. Se a obra é de Deus, quem faz é Deus. Eu não posso fazer a obra de Deus. Disse para mim, Diego, a obra não é de Deus? Então, quem faz é Deus. Eu sou apenas cooperador de Deus. E durante todos esses anos eu descobri que Deus teve suando, não sei suando, parar de colocar Deus suando. Um esforço de Deus de fazer uma obra em mim e não através de mim. O maior trabalho de Deus não é fazer uma obra através de mim. O maior trabalho de Deus é fazer uma obra em mim, é desmontar meu ego, é me fazer ouvir a sua voz, é me fazer entender por que caminho, é me humilhar para saber o que está no meu coração. A maior dificuldade minha é ouvir e entender e admitir que Deus está fazendo. Julgamento, acusação, fofoca, difamação, crítica. Há muitos que têm um senso crítico, mas há muitos que têm um espírito crítico. A rejeição, amargura. Olha, a amargura do Salmo 73, lembra? Do Salmo 73, é o Salmo de Asaf. Asaf diz que ele via os ímpios de boa, sabe? Ele via os caras sempre de boa, gordos, fazendo tudo o que queriam, toda injustiça e de boa. E ele diz que ficou observando aquilo, e enquanto ele estava observando aquilo, quase os seus pés resvalaram, até que ele entrou no santuário de Deus, lá pelo versículo 18 do Salmo 73, ele entrou no santuário de Deus, e ele atentou para o fim deles. Mas enquanto ele estava dizendo assim, puxa, está de boa, faz o que quer, faz como quer, e ficam de boa. Os seus pés resvalaram. E lá no versículo 21, ele diz, quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Não tem algo mais terrível do que a amargura. Embrutece e nos transforma em irracionais, inclusive na presença de Deus. Somos irracionais, não temos senso de visão, não conseguimos enxergar a situação plena, porque o coração amargurado cega os olhos. Sabe, um dos elementos mais graves que precisamos nos livrar da amargura. A amargura, normalmente, o amargurado tem razão, foi injustiçado, está com problemas no coração, porque gravemente sabe que ele tem razão. Mas a amargura embrutece e nos transforma em pessoas irracionais. E não é na presença dos homens, é na presença de Deus. Quando discutimos com Ele a nossa causa, ficamos irracionais. Tem alguma solução para isso? A cruz. Da nossa impaciência, da nossa falta de perdão, dos pecados sexuais. Quantas fortalezas podem estar em nossa mente
em nosso coração. Bom, quanto tempo eu tenho mais? Quanto tempo vocês me suportam? Mais uns 10 minutinhos, 15. Irmãos, nós estamos falando sobre alegria. Nós estamos falando sobre alegria, irmãos, por favor. Desde o começo que nós estamos falando sobre alegria. Afinal de contas, hoje pela noite eu vim para falar sobre alegria. E como profissional de púlpito eu tenho que falar sobre alegria. Estamos de brincadeira. Às vezes nós vamos falar de algo e Deus vai mexendo e mudando e daqui a pouco nós estamos falando de algo que nós não iríamos falar. Por exemplo, eu vim falar sobre alegria hoje. E insisto em dizer que nós temos que falar sobre alegria hoje. Gálatas 5, o texto que lemos pela manhã, 22, 23, eu creio que foram esses dois textos. Ele diz que o fruto do Espírito é... Quem está aí? O fruto do Espírito é... Amor. Amor. Alegria. Alegria. Paz. Longanimidade. Benignidade. Bondade. Fidelidade. Mansidão. Domínio próprio. O fruto de um espírito recriado é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. São 8? 9. Vamos lá, então. Eu contei errado. Vamos lá. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Ao contrário, do fim para o começo. Domínio próprio, mansidão, fidelidade, e amor. Esse é o fruto de alguém que foi recriado por Deus. Há dois tipos de alegria. Uma depende de circunstância. Você tem que estar com a conta bancária boa, bem. Você tem que estar com todos os seus problemas assim sob o seu controle. As circunstâncias te favorecem, então você fica alegre. A outra alegria é de origem divina. Não sofre variação. Se a conta bancária mudar, você continua sendo alegre. Não varia de acordo com os acontecimentos do dia a dia. Um dos pensadores cristãos diz que a flâmula do coração é a alegria. E ela tremula quando a presença do rei está. É porque na Europa, em alguns países, quando o rei estava no palácio, se levantava a bandeira no mais alto mastro para que ela tremulasse
e mostrasse para todos os súditos do reino que o rei está no palácio. Me parece que a nossa alegria depende da presença do rei em nossa vida. Ele precisa estar aí. Ele precisa estar em nós para nós termos alegria. E isto eu disse pela manhã que não sou nenhum professor de amor nem de alegria. Estou nessa escola pequena, com poucos graduados. Deus tem uma escola pequena e muito menor é o número dos graduados. Normalmente os graduados são aqueles que jubilam, já foram. João 15, versículo 5 e versículo 11. João 15, desculpem. Aí eu pergunto, será que o rei está no palácio? Será que a bandeira da alegria está tremulando? 15:5. Será que temos alegria de fato? Muitas vezes me vi um homem que a alegria que eu tinha estava sobre as circunstâncias. Então eu tinha uma cara muito sem alegria. Eu estou dizendo que tinha pela fé, tá? João 15:5. João 15:5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Ele diz, olha, se vocês estão em mim, vocês dão frutos. E eu estou dizendo isso para que vocês tenham gozo, tenham alegria. E essa alegria seja completa, plenos de alegria. E essa plenitude da alegria pela presença de Jesus em nós, a presença do Rei. Salmos 23, lembram quando o salmista diz, ainda que eu andasse pelo vale de sombra e morte, não temeria mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Tremulamos a alegria, não é pela circunstância, mas pela presença do Rei em nós. Ser um salvo e ser um triste e mal-humorado realmente é paradoxal. E muitas vezes eu me vi nesse paradoxo. Como é que eu sou um salvo e sou um triste? Como é que eu sou um salvo por Jesus e sou um mal-humorado? Não resolvi isso plenamente, não. Mas estou crendo que alegria é mais que sorriso. Há muita gente que sorri, mas não tem alegria. O sorriso nem sempre traduz alegria. Se fosse assim, os políticos na época de eleição, né? Eles ficam muito alegres. Mas isso é só aparência. Assim como os atores, eles podem fazer toda uma plateia rir e ser uma pessoa extremamente triste. Há muitos risonhos que às vezes até são ridículos, mas não expressam alegria. Não é alegre. Porque ser risonho não quer dizer ser alegre. Você pode ser risonho. Quantas vezes nós sorrimos e nosso coração está completamente travado, triste? Mas sorrimos porque, sei lá, alguém contou uma piadinha, ou porque você disse, eu tenho que sorrir, porque senão todo mundo vai achar que vai ver que eu... Djavan, né? Selfies. Tá, vamos rir. Há dois elementos que roubam a alegria. A falta de contentamento rouba a alegria. Muitas vezes nós perdemos a alegria porque não nos contentamos. Estamos descontentes com o que somos ou com o que temos. Paulo diz no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 11, algo que eu penso que estou nesse aprendizado.
Filipenses 4, versículo 11. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ele disse que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo é esse que diz nesse capítulo assim: sei ter muito e sei ter pouco. Eu estou experimentado em todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso ter muito, posso não ter nada. Mas eu aprendi a estar contente quando tenho muito e aprendi a estar contente quando não tenho nada. Esse camarada aprendeu contentamento. Existem pessoas de uma personalidade doente que adoece e amarga os que estão perto. Normalmente são queixosos. Eles são murmuradores. É difícil viver como um murmurador, especialmente quando é um murmurador crônico. Se você vive com um murmurador crônico, você deve saber que um murmurador crônico, ele adoece todo mundo que está perto, porque nunca está bom e nada está bom. E quando tudo está bom, o murmurador acha alguma coisa ruim. O murmurador, ele murmura porque ele gosta de murmurar. Ele não precisa de um problema para ele murmurar. Ele murmura porque ele está viciado em murmuração. Murmuração é um vício. Quando o murmurador não tem nada para murmurar, ele fica olhando assim. O que eu vou murmurar hoje? É uma existência perturbada. Eu gosto de estar com amigos descomplicados. Eu tenho alguns amigos descomplicados. Claro que a maior parte dos meus amigos são mais complicados. Mas eu gosto de amigos descomplicados que podem sorrir em dias nublados, em dias difíceis. E é tão bom você estar com alguém que sabe sorrir. Eu soube que tinham uns irmãos da Paraíba aqui. E uma vez eu fui na Paraíba, estava lá com o Edinho, com alguns irmãos, e ele ainda morava na Paraíba, em João Pessoa. E tinha uma mulher, irmã de um irmão muito conhecido, muito amado, eu esqueci o nome dele agora, que é presbítero também. Desculpem, esquecer o irmão tão... E ela estava com câncer e estava fazendo quimioterapia. E ela estava bem careca. E ela usava uma peruca. Então ela estava na reunião e ela tirava a peruca e dizia: olha só como eu estou careca. E todo mundo ficava assim, e eu fiquei, como? Eu não entendi nada. Como aquela mulher conseguia brincar com aquele momento dela? E todo mundo riu. Eu fiquei, não vou rir. Por que eu tenho que rir? E eu percebi que ela tinha alegria que eu não tinha. Essa irmã veio a ser transportada para os céus desta forma, alegre, feliz da vida. E eu penso, esta alegria deveria estar em todos nós. Porque no 2 Coríntios capítulo 5, segundo aos Coríntios, capítulo 5. Vocês se cansam de ler muitos textos assim? Então beleza. Temos mais uns 30 textos para ler. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Presta atenção. Que casa é essa terrestre deste tabernáculo? Que casa é esta? Nosso corpo. Tem certeza? Vejam isso no texto. Se esse corpo se desfizer, temos então da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos. E por isso, neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo, que tabernáculo? Que tabernáculo? Nosso corpo. Gememos, angustiados, não por querermos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, do que vocês entendem nisso? Gememos, angustiados, não para ficar, mas para sair. Eu acho que esse conceito de morte poderia mudar na igreja, não? Porque nós temos um conceito de morte ainda muito estranho, não acha? Ou não? Não, estou em São Paulo, desculpem. Conceito de morte. Vamos para um sepultamento de um irmão. Meus pêsames. Sinto profundamente. Estamos muito entristecidos. Gememos, angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos. E Paulo disse, eu estou em grande aperto, eu tenho vontade de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Será que ainda cremos nisso? Ou aqui é a nossa morada eterna? Nós não fomos convidados para morar aqui eternamente. Nós estamos de passagem. E a qualquer momento, em edição extraordinária, podemos ir. Ou ordinária ou extraordinária. E não deveríamos estar alegres? Todo mundo fica triste porque essa não é uma mensagem que dá ibope, que todo mundo fica feliz da vida. Mas essa é uma mensagem que nos confronta com a nossa fé. Nós cremos nisso ou não cremos nisso? Esta sempre foi a fé dos cristãos, por isso eles morriam com tanta alegria, enfrentavam a morte com tanta alegria, não tinha aquela confusão que nós temos. Eles iam, tipo Antipas, minha fiel testemunha, que está em Apocalipse, que dizem que Antipas é convidado a queimar incenso a César. E Antipas vai e leva um incenso mesmo, diante de César. E levanta o incenso. E todos dizem, César, você é o Senhor, é o Cúrios. E Antipas levanta o incenso e diz, César, Jesus é o Senhor. O que ele queria? Morrer. Não tinha opção para ele. É desafiar demais o ego do César. É dizer a César que Jesus é o Senhor. Diante de uma multidão, César não reconhece outro Senhor. Só que Jesus é o Senhor. César, não importa o que você vai fazer comigo. São tantos irmãos que morreram, que a história relata numa atitude maravilhosa de alegria. Tenho visto muitos irmãos morrer nesses últimos tempos. Alguns extremamente apegados à haste, outros livres. Temos visto uma igreja às vezes que sofre com a morte de irmãos. Sentimos saudade, lamentamos
E até podemos chorar, mas não vale o desespero nem a angústia, porque a nossa fé está em um transporte maravilhoso de ser revestido por um imortal. Ainda é nossa fé isso, ainda é. Sim. Parece que Terto está falando, as músicas que cantamos hoje manifestam muito a nossa fé. É claro que quando você quer analisar a teologia de um determinado período, você precisa analisar a música. Se você quer conhecer o que os cristãos pensavam em um determinado período, você precisa analisar o que eles cantavam, porque o que eles cantam revelam muito daquilo que é a sua fé. Por exemplo, algum tempo atrás se cantava muito facilmente: da linda pátria estou, muito longe, longe estou. Eu tenho de Jesus saudades, quando será que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me envolver. São vãos terrestres resplendores. Sei lá. Não quero aqui ficar. É mais ou menos isso. Por aí vai. Bom, parece que é um anelo pelos céus. Um anelo por sair daqui. Nossas músicas hoje: Ele vai me dar vitória. Eu vou vencer todos os meus inimigos. Vou acabar com todo mundo e vou ficar aqui. O substituto da alegria é o prazer. Quando eu não tenho alegria, eu busco algo para substituir a minha alegria. E o substituto da alegria é entretenimento. Entretenimento que muitas vezes gera frustração e tristeza, pior, ressaca. O substituto da alegria, muitas vezes, é o álcool, a droga, o sexo. Porque é uma busca desenfreada por alegria. E logo depois que tudo isso passa, resulta num vazio absurdo, onde o amante, o procurador da alegria, não busca alegria na fonte correta. Sabe o que nos traz alegria? A justificação justifica a nossa alegria. Sermos declarados justos. Vejam isto em Salmos 16. Salmos 16, versículo 8, 9 e 11. Um justificado tem que ter alegria. Porque não tem como um justificado, conhecendo o que é justificado, declarado justo por Jesus, ser um triste. O Senhor tem sempre à minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Na tua presença, há plenitude de alegrias. E na tua direita, o que mais? Delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. Na tua presença há plenitude de alegria. Quem se acha cheio de Cristo é uma vida com significado. Não é uma vida vazia. Eu tenho buscado nos últimos tempos significado em Cristo.
alegria espiritual, não vacina contra a dor. Quando estamos falando de alegria, não estamos dizendo que não teremos dor, porque não tem nada garantido aqui que nós não teremos dor. Muito pelo contrário. Capítulo 16 de João, no versículo 33, Jesus diz o quê? No mundo tereis aflições, mas fiquem alegres. Fiquem felizes. Vocês vão ter aflições nesse mundo. Não sei qual a aflição que você está passando nesse momento na vida. Eu não sei qual a aflição, se é na família, se é no trabalho. Não sei qual a aflição que você pode estar passando. Fique alegre. Mantenha-se alegre. Jesus não prometeu a ausência de tribulações. Ele prometeu a sua presença conosco. Ele diz, estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Me parece que eu preciso perguntar assim, Senhor, você está comigo? O Senhor está comigo? O Senhor vai comigo? Então, eu tenho segurança. Esse roubador da alegria, que é a falta de contentamento. Esse roubador da alegria, que pode ser a ansiedade, excesso de futuro, medos do futuro. O que fazemos? Será que não podemos ter medo? Vejam Salmo 112, versículo 7. A ideia, para alguns, é que a alegria é a ausência de problema. Alegria não é ausência de problema. Você pode estar no meio de um furacão e tendo alegria. E eu disse, Senhor, eu não quero viver com a cara mal-humorada diante das circunstâncias. Eu quero poder ter alegria independente da circunstância. A minha alegria não depende de pessoas. A minha alegria precisa estar no lugar certo. A minha alegria precisa ser divina, com fonte divina. Amém? Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. Você sabe, quando nós temos muito medo de más notícias, e às vezes sofremos por antecedência, porque uma mente ansiosa está extremamente pressionada pelo futuro, está extremamente perturbada, porque como será? O que vai acontecer? Como vai ser? E o que vai acontecer daqui a tantos anos? E o que vai... Irmãos, eu penso que um dos problemas de cárcere da nossa alma chama-se incredulidade. A incredulidade pode tomar conta de nós. Todos nós podemos dizer que já tivemos algum momento de incredulidade, ou não? Algum momento que você desconfiou de Deus, que você achou assim, será? Até porque nós temos uma fé de resultados. E se não está indo tudo bem, como disse uma moça para mim essa semana passada, eu não sei o que está acontecendo. No meu trabalho, eu comecei a perder vendas. E eu acho que Deus não está gostando de mim, ou alguma coisa assim que ela falou. Como assim? Só porque você está perdendo vendas? Qual o problema? Sabe qual é a ideia? A ideia é assim, se não vai bem nos meus negócios, é porque Deus está me punindo ou fazendo alguma coisa para me maltratar. Porque as pessoas têm uma visão de Deus como um carrasco. Deus não é carrasco, nem nosso patrão. Ele é nosso pai. Precisamos tratar com Deus como paterno. Deus é pai. Deus é pai, irmãos. Jesus, quando nos ensinou a orar, ele disse, digam assim, Pai,
Pai nosso. Ele nos ama como amou Jesus. Ele nos ama como ama Jesus. Tira da sua cabeça a ideia de um carrasco. Ele é nosso Pai. A igreja do Senhor precisa se relacionar com o paterno. Ele é Abba. Nosso Abba. Abba, Pai. Nosso Pai querido. Nosso Paizinho. Nosso Pai que nos ama. E Ele não nos trata conforme o que nós precisamos ser tratados, por causa da sua benignidade e da sua bondade. E Ele não é bom só para conosco, Ele é bom para com os maus. Não que nós somos bons. O fato não é negar o nosso medo. O fato é o que fazer quando estamos com medo. Coragem não é ausência de medo. Coragem é fazer o que tem que fazer, mesmo tremendo nas pernas. O problema é que muitas vezes o nosso medo descamba numa desconfiança e numa falta de fé. Não pensem que o crescimento evangélico do Brasil e do mundo quer dizer fé. Esse momento é um momento de decadência de fé, mesmo com crescimento numérico evangélico. Isso não é fé. Estas pessoas têm um Deus idólatra, é um ídolo. Eles servem a Deus como um ídolo, não como um Deus. E eu digo, por que servem a Deus como um ídolo? Porque ídolo, deuses estranhos, eles são criados na imaginação do homem para atender necessidades do homem. Preciso de chuva, o que é que eu vou criar? Um Deus que dá chuva. Então eu ofereço alguma coisa a Ele, Ele me dá a chuva. Porque eu preciso de colheita. Então eu vou criando. E foi assim que foram criados muitos deuses. Os deuses que foram criados atendem à necessidade imediata do homem. E muitas pessoas servem a Deus como um ídolo. Ele serve apenas para atender uma necessidade. E é uma necessidade imediata. Isso é servir a Deus com espírito idólatra. Bom, mesmo que seja Jeová, que você coloque o nome, ele não passa de um ídolo. Deus não pode ser servido nem tratado como um menino de recados que vai atender às nossas necessidades. Deus é Deus, Ele é nosso Pai e, inclusive, Ele atende às nossas necessidades como Pai. Quando nos referirmos a Ele e quando tratarmos com Deus, tratemos como Pai. E Pai também diz não. Pode ler. É verdade. Serei vosso Pai. E vocês vão ser para mim filhos e filhas. Cada um aqui precisa olhar para Deus como Pai. Teve uma vigília de oração que eu tentei frustradamente dizer para os irmãos: não chame Jesus, não chame Deus de Senhor, chame-o de Pai. Então, toda vez que orávamos, eu tentava dizer: não, Senhor não, Pai. Não, Senhor não, Pai. E aí, toda vez que alguém orava, dizia: oh, Senhor esse, Senhor aquele, Senhor aquele. Não, chama de Pai. Quando Jesus ensina a orar, e Ele, quando orava, Ele se expressava e falava com Deus dizendo: Pai. Não muda?
Vocês acham que muda ou não? Depende do conceito que você tem de pai, não é? Depende do conceito de pai que temos. Ai, Senhor. Vou terminar. Vamos pular aqui algumas coisas e dizer... eu não estou falando de ausência de dor quando falo de alegria. Eu também não estou dizendo, não estou negando a dor. Não quero negar a dor. A dor existe. Eu sei disso. Eu tenho certeza que a dor existe. Eu tive muitos momentos de dor. Mas eu queria dizer para vocês, Deus tem me falado assim, a dor pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A dor não pode nos dominar, porque a alegria que nós temos está em outro lugar. Então termino com Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Do que falamos hoje pela manhã. Nossa alegria no lugar certo. Jesus reclama dos discípulos que coloquem, sim. O outro, a ansiedade. A falta de contentamento rouba a nossa alegria. A ansiedade rouba a nossa alegria. O medo de amanhã. A ansiedade com a pressão do futuro. Eu estou... E meu emprego? Olha, gente, deixa eu falar para você. Se você tem contentamento, você precisa ajustar, então, algo na sua cabeça. Você não precisa... Você não vai correr para ser rico, mas você tem que crer. Aquilo que Davi disse de uma forma simples. Fui moço. Agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado. Você crê nisso? Eu já estou velho, quase. Acho que envelhece aqui, ó. Mas nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. A nossa confiança está no Senhor. Nossa confiança está no Deus da alegria, que é fonte da nossa alegria. Eu acho que nós deixamos de ler alguns textos, não? Nós lemos Salmo 56, versículo 3. Posso dar uma volta? Voltar um pouquinho. Salmo 56. Vou voltar de Lucas 10, 20 para Salmo 56, versículo 3. Em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Minha mãe dizia sempre isso e repetia muitas vezes isso. E isso ficou muito na minha cabeça. Quando eu temer, hei de confiar no Senhor. Quando eu tiver medo, eu vou confiar no Senhor. E me vindo temor, eu vou confiar no Senhor. O problema não é que eu não tenha temor. O problema é o que é que eu vou fazer com o meu medo. Eu vou recuar, me perturbar, me esconder. Eu vou dizer, a minha confiança está no Senhor. Se Ele me colocar no vale, Ele me segura. Ele me segura. Estou seguro por Ele. Ele não me abandona. Eu estava ouvindo uma música.
não abandonarás, nem desampararás aquele que somente em ti. Senhor, sabemos. Não conhece? Quantos conhecem essa música? Acho que eu tirei muito alto. Ah, tá. Tá, tá bom. É mais ou menos isso. Senhor, sabemos que Tu não nos deixarás sozinhos, entregues à nossa própria sorte. Não abandonarás, nem desampararás aquele que somente em Ti confia. Deus não nos deixa assim, entregues à nossa própria sorte. Ele tem o controle da nossa história. E os fios de cabelos da nossa cabeça estão contados. E estamos nas suas mãos. E estando nas suas mãos, o inimigo não nos toca. Esta é uma fé simples num Deus que é Pai. Amém? É uma fé simples num Deus que é nosso Pai. Por fim, Lucas 10, versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Nossa alegria não é sucesso ministerial. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e então nós estamos felizes da vida porque está acontecendo tudo certo. Nossa alegria é porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Fomos aceitos por Deus em Cristo. Fomos registrados no cartório do céu. E nos tornamos filhos de Deus, não porque merecemos, mas porque Ele nos amou primeiro. Ser filho de Deus e viver infeliz não é paradoxal? Bom, eu sou filho de Deus, mas vivo uma infelicidade crônica. E eu pensei, não é possível. Como é que eu sou filho de Deus e sou infeliz? A fonte da nossa alegria é Deus. Eu não quero pregar uma graça barata, mas eu não posso negar a graça. Deus nos ama incondicionalmente. Amém? Deus nos ama incondicionalmente. Qual é a condição que nós damos a Deus para Ele nos amar? Qual é o esforço? É porque eu jejuei, então Deus está gostando de mim hoje porque eu estou jejuando. Deus nos ama incondicionalmente. Amém. Ele não está buscando nossos relatórios positivos. Eu preciso apresentar a Deus um relatório positivo. Ganhei pessoas, estou assim. E aí Ele me ama e vai me trocar benefícios. Não. Ele nos ama. E nos ama como Pai. E nos ama incondicionalmente. É este o amor de Deus. E é este o nosso Pai. E é esta a nossa alegria. Esta é a nossa única alegria. Não, eu tenho sucesso ministerial ou não tenho sucesso ministerial? Porque os demônios me obedecem, Senhor. Estou muito alegre. Jesus diz, olha, põe essa alegria no lugar certo, porque senão quando não tiver esse sucesso ministerial que você está esperando, você vai ficar triste, hein? Então põe sua alegria no lugar certo, porque quando tiver tudo bem, você estará alegre. Mas quando não tiver tudo bem, você está alegre do mesmo jeito. Que Deus tenha misericórdia de mim, que estou nessa escola de aprendizado com Ele, para ter a alegria que vem dEle. Deus nos ajude.